já queria começar. Para aqui de pé, façamos nossa prece inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou cumprimentar a mesa diretora, desejando uma boa tarde a todos. Também a equipe de trabalho da Câmara, todos os colegas vereadores, os presentes, o Renato sempre suplente, também o Stefano lá do Morro, sempre presente da sessão, ao Volney da rádio, sempre divulgando as notícias do município, né? Então, quero iniciar os trabalhos e para iniciar, como de praxe, coloco em discussão a ata da sessão ordinária dia 13 de outubro de 2015. Tudo certo? Então colocamos ela em votação. Quem é a favor? Tudo certo? Como está? Quem é contrário que se levante. Então, aprovado por unanimidade. Então, aprovada a ata. Peço que o seu secretário, o vereador Rodrigo Ledur, proceda à leitura dos itens que compõem esta sessão ordinária. Projeto de lei número 123 de 2015 autoriza a contratação por prazo temporário e excepcional interesse público e dá outras providências. Projeto de lei número 124 de 2015 institui o regime de sobreaviso e cria a gratificação pelo exercício de atividade de natureza especial de fiscal municipal. Projeto de lei número 125 de 2015 autoriza a alienação de lotes de propriedade do município e dá outras providências. Projeto de lei número 126 de 2015 autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à associação comunitária e de amparo social de bom princípio e dá outras providências. Obrigado, secretário Rodrigo. Quero informar os colegas e diz que o projeto número 126 de 2015 nós enviar para a comissão, considerando um decreto que todos receberam, assim, de que não seriam mais consideradas subvenções, mas certamente o executivo tomará providência e reencaminhará para nós depois de ser submetido à comissão. E de imediato o colega Adriano pediu a tribuna para apresentar um projeto que deverá encaminhar que seja executado. Vereador Adriano, a palavra está com você. Boa noite. Boa noite, presidente, colegas, assistentes. A gente estou encaminhando hoje na Câmara de Vereadores, é um projeto na qual delimita o plantio de árvores de grande porte entre divisa, entre um vizinho e outro, e próximos às redes de energia elétrica. É uma demanda que, como a gente participa da Agricultura de Bom Princípio, diversas vezes já foi motivo de pauta e debate, tanto como também na reunião do Conselho do Meio Ambiente. A gente foi um pouco atrás e a gente pegou uma cópia de um modelo na qual funciona em outro município e adequou na nossa necessidade, conversando com alguns membros do Conselho de Agricultura e agricultores também, onde hoje, em Bom Princípio, não existe uma lei que regulariza o plantio de árvores entre vizinhos ou não. A gente tem a sugestão hoje do plantio de árvores de eucalipto de grande porte, testando na divisa de 10 metros, na qual você deve recuar, sendo que o vizinho tem uma cultura que não for a mesma de árvores. Deve ser respeitado esse plantio de 10 metros.
se houver um comum acordo entre os vizinhos e os dois aceitarem o plantio e não ter, esse acordo deve ser regularizado, tem que ser registrado em cartório, e na qual esse limite pode ser menor também. Uma das demandas também é a questão da energia elétrica, e o motivo da falta de energia elétrica também é, muitas vezes, em razão de árvores de grande porte que encostam na rede, ou galhos que caem, ou até, muitas vezes, uma árvore que quebra em cima da rede, e deixando as comunidades, volta e meia, dias sem energia elétrica, e sendo assim, com esse projeto, também vai ter um delimitador, na qual o sugerido aqui vai ser de 6 metros, tanto para onde passa a rede de luz, 6 metros para a direita e esquerda. Na qual está no projeto também, né, que a gente vai deixar para os colegas depois, podem dar uma lida nele, e diz ali, na qual, onde é que a prefeitura também é autorizada a tirar as árvores de grande porte, caso ela veja que vai estar danificando alguma coisa, dando algum prejuízo para as comunidades. Eu peço também, como esse projeto vai estar à disposição, que todos, se concordam, os colegas vereadores já assinem ele, e que ele vá assinado também da Câmara por todos os vereadores, que vá também assinado para o prefeito, na qual vai ser executado. A minha parte era isso. Obrigado, vereador Adriano. Os colegas depois receberão uma cópia, né? Também poderão ver o original dele, né? Para fins de poderem avaliar. Eu acho que um projeto de suma importância, assim como também os impactos em relação a escavações e aterros em relação à vizinhança, como isso também tem causado conflitos quando é momentos de instabilidade de tempo como nós tivemos. Então, de pronto, peço para o secretário que proceda a leitura do enunciado da exposição de motivos do projeto de lei número 123 de 2015. Projeto de lei número 123 de 2015, de 19 de outubro de 2015. Autoriza a contratação por prazo temporário e excepcional interesse público e dá outras providências. Senhor Presidente e senhores, trata o presente projeto de lei da necessária autorização legislativa para o preenchimento de vaga na Secretaria de Educação do município, de forma temporária, para atender necessidade de excepcional interesse público, tendo em vista a ocorrência de fatos autorizadores da contratação temporária conforme justificativa. Justifica-se a necessidade de um contrato temporário de auxiliar de educação infantil na EMEI Branca de Neve, Nova, pelo motivo da servidora Edilaine Klein estar de licença saúde e maternidade. Assim, espera a apreciação dos nobres edis e aprovação desse projeto de lei. Atenciosamente, Vasco Alexandre Brando, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador Rodrigo. Colocamos o projeto em discussão. Em votação. Quem é a favor, fica como está. Quem é contra, se levante. Aprova por unanimidade. Peço logo em seguida que o senhor secretário Rodrigo Ledor proceda à leitura do enunciado de exposição de motivos do projeto de lei número 124 de 2015. Projeto de lei número 124 de 2015, de 23 de outubro de 2015. Institui o regime de sobreaviso e cria gratificação pelo exercício de atividade de natureza especial de fiscal municipal. O projeto de lei número 124 de 2015 versa sobre a criação de uma gratificação para fiscal municipal que permanecer de sobreaviso durante as noites, finais de semana e feriados, para atender somente casos de emergência e relevante interesse público. A instituição do sobreaviso e a criação da referida gratificação justifica-se considerando que a fiscalização, por vezes, somente é efetiva quando complementada fora dos horários normais ou até mesmo em finais de semana, necessitando o município executá-los fora do horário normal de trabalho. O sistema de sobreaviso pago através de gratificação é um sistema eficiente para viabilizar a prestação de serviços pelos servidores públicos fora do período normal de trabalho.
Com esse sistema, a municipalidade estará atendendo o princípio da economicidade, além de agilizar a fiscalização em geral. Considerando a relevância do interesse público em questão, solicitamos seja o presente projeto de lei apreciado, votado e aprovado. Atenciosamente, Vasco Alexandre Branco, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador Rodrigo. Então, o projeto está em discussão. Vereador Adriano. Senhor presidente, colegas, assistentes, surgiu algumas dúvidas sobre esse projeto. A gente foi olhar algum projeto que é parecido também, que é sobre a questão do sobreaviso, é muito parecido, e lá dizia da rotação. Esse fala da Secretaria de Obras, fala da rotação de funcionários. No caso aqui fala, pelo que eu entendi, seria um funcionário só que vai ficar sobre aviso o ano todo. É uma dúvida que eu tenho. Né? Só tem um funcionário. Na Secretaria de Obras existe uma rotação, existe um rodízio, são mais. Né? Eu não sei se tem como deixar um funcionário de sobreaviso o ano todo. Né? E também, como a gente está em questão de cortes de gastos, não sei se vem de acordo. Ele vai receber só para estar aí sobre aviso, vai receber ali 20%. Claro, ele vai ter que receber porque vai estar ali, vamos dizer, em plantão. Mas vai receber a mais 20% do seu salário. Daqui a pouco, se existe demanda, finais de semana, alguma coisa assim, que daqui a pouco paga o serão, normal, não estiver disponível, ou se veja de uma outra maneira, mas só queria deixar no ar essa dúvida, da maneira que está, não está bem claro. A parte é isso. Obrigado, vereador Adriano. Mais quer? Vereador Ramiro Flá. Senhor presidente e colegas visitantes, como de fato deveriam ter pelo menos 2 pessoas, mas como a gratificação não tem 13º nem férias, eu acho que não tem, né? Beleza, tudo bem, isso tudo é bem normal, mas devia ter nas férias dele, devia ter outra pessoa, devia constar, alguém vai ocupar o espaço dele nas férias, eu acho que sim. Então devia ser outra pessoa que ocupasse esse espaço também e ganharia aqueles 20%, daqueles meses, sabe, de férias. Seria mais completo. Fazendo, então vamos fazer completo, eu acho que é melhor assim. Obrigado. Obrigado, Ramiro. André Kercher. Senhor presidente, nobres colegas, demais assistentes, todos aí, Renato, nosso suplente vereador, Ademir, ex-vereador, a todos os presentes, a comunidade do Vale, a rádio. Todas as colocações são sempre muito pertinentes. Esclarecendo a dúvida do vereador Ramiro, o artigo 4º diz a gratificação que se trata, esta lei será incluída no cálculo das férias regulamentares e da gratificação natalina. Então ele vai receber, né, 13º e férias, né? E a questão dos 20% eu não vejo maiores problemas, eu acho que fica dentro, na minha opinião, né? Dentro não é nada de exagero, ficando em cima do vencimento básico, né? Não sei quanto é que é o vencimento básico fiscal, deve ser R$1.000 e poucos, ficaria 7 e poucos pila. Acho que não é nenhum exagero, né? Só a dúvida que realmente me preocupa por questões trabalhistas é a questão de ser uma pessoa só, né? O município ter um fiscal só. Eu não sei se o executivo se firmou desta dúvida trabalhista, né? Porque eu acho que uma pessoa não pode ficar permanente. Eu não sei, existe 2 fiscais? Pois é, pelo meu conhecimento eu conheço só um fiscal ainda, né? Então, eu acho assim, ó, presidente, para que não haja nenhum problema, se mande para a comissão e se averigue certinho, né? Porque a questão da legalidade, eu acho que ele pode ser legal, uma questão dos direitos trabalhistas um dia, né? Porque eu acho que uma pessoa, por exemplo, eu trabalho todos os dias, né? E no sábado e domingo também vou trabalhar, vou estar de sobreaviso, né? Então, de repente, como não há essa rotação como foi colocada, né? Quem sabe, né? Daqui a pouco eles nos explicando melhor isso aí possa, né? A gente sabe como são as leis trabalhistas hoje, né? Então é melhor a gente se precaver, né? Mas essa é a minha opinião.
E sobre o projeto, eu acho que é necessário, né? Eu acho muito importante, bem colocado. Na maioria das vezes acontece no final de semana, eu já precisei, né, usar um fiscal, tive que ligar para ele só pegar informações, não sabia como proceder. Então eu acho bom a gente ter, né, por exemplo, uma festa, né, ver se tem alvará ou não tem, quem tem que ir é o fiscal, né. Então eu acho que normalmente acontece no fim de semana, né. Então eu acho assim pertinente esse projeto, não acho um exagero, né. Se fosse em cima do vencimento geral, não, mas sim no vencimento básico, né? E essa questão da rotação, acho que tem pertinência no projeto. Obrigado. Obrigado, vereador André. Também auxílio do doutor Bonato. Vereador Daniel. Boa noite. Boa tarde, boa noite, presidente, colegas, assistente. Eu coloco a ideia assim, no artigo 3º, fica criada uma, e se tirarmos essa uma, só tirar, fica criada a gratificação correspondente a 20%. Mas é que não tem a rotação? Sim, mas aí é o que cabe dentro do cargo, né? Vale o cargo. Se tiver dois, os dois vão ganhar. Bom, então mandamos para a comissão, então. Obrigado, Daniel. Só para agregar aqui, eu acho interessante a colocação do Ramiro também, referente ao período de férias, né? Para subir o período de férias, automaticamente teriam que ser 2 pessoas, né? Senão fica essa vagância também no período de férias. Saudar também nossos assistentes, a imprensa, a Rádio do Vale, Volney, Chico, Laroque, enfim, o Fernando, o padre Fernando, vieram assistir aqui, nossos amigos do Morro, ex-vereadores, enfim, todos aqui presentes, sejam sempre bem-vindos. Mas é assim, uma sugestão que também poderia ser, então, comentado já que vai para a comissão, né, Rodrigo, vereador? O que você pensa disso? Obrigado. Obrigado, vereador João. Vamos se manifestar. Então, eu acho que todas as sugestões que vieram aqui são muito oportunas. Eu acho que enriquece o projeto, né? Então a comissão, né, certamente vai ver todas essas recomendações sugeridas, né? Então esse projeto não vamos votar hoje, vamos encaminhar para a comissão para que esses itens possam ser, né, resolvidos e na próxima sessão ir para a votação. Em seguida, peço que o secretário Rodrigo Ledor proceda à leitura do enunciado e da exposição de motivos do projeto de lei número 125 de 2015. Projeto de lei número 125 de 2015, de 23 de outubro de 2015. Autoriza a alienação de lotes de propriedade do município e da outras providências. O presente projeto visa a obtenção de autorização legislativa para a alienação de 5 lotes, sendo 3 no Morro Tico-Tico e 2 em Nova Colômbia. Trata-se de imóveis sem perspectiva de utilização pelo município, tendo em vista principalmente que seus arredores são dotados de serviços e espaços públicos, tais como escolas, unidade básica de saúde e praças. Ao mesmo tempo que tais imóveis encontram-se desocupados, há uma grande demanda por investimentos em infraestrutura, em especial pavimentação, que poderão ser atendidos a partir dos recursos provenientes dessas vendas, por lei vinculados à utilização em investimentos. No atual contexto de restrições financeiras e crise econômica, que reduzem drasticamente a capacidade de investimento dos entes públicos, devem ser buscadas medidas alternativas para viabilizar a realização de obras públicas de interesse coletivo. Considerando a relevância do interesse público em questão, solicitamos seja o presente projeto de lei apreciado, votado e aprovado. Atenciosamente, Vasco Alexandre Brand, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador Rodrigo. Ficamos no projeto em discussão. Vereador Weschenfelder. Assistentes, quero parabenizar a administração, pessoal do prefeito. Quantas vezes fomos questionados para conseguirmos uma área direcionada a esses atendimentos.
e é extremamente importante, até pelo prazo, o tempo passa tão rápido, e uma administração também, e tem tanta coisa ainda para a gente trilhar e fazer, e tantos anseios ainda pendentes pela sociedade. Eu acho que é importante o projeto, ele é bastante na medida que alguma coisa não se confirme dentro desse projeto, também trabalhar juntamente com a administração para fazer as devidas correções, como em outros tempos, em outras épocas, a gente sempre foi muito flexível. Mas é extremamente importante, e através da legalização e da aprovação do projeto, a aceleração dessa proposta, desses lotes, enfim, para achar a economia, enfim, para fazer girar a administração, o poder público, que sabemos que tem uma dificuldade tão grande, os recursos são tão escassos. Eu acho que é interessante esse projeto, a gente votar, aprovar, com a mais rápida necessidade, para atender também a expectativa para colocar em prática esse trabalho que tem que iniciar, porque a época agora, o verão está aqui, parece que o tempo está melhorando um pouco, e para nós colocar as máquinas no trecho e começar a obra e tirar isso do papel. Eu acho que é importante. A Câmara de Vereadores concedeu o valor para a aquisição da área, embora não foi colocado no jornal, enfim, mas é extremamente importante para nós, todos os loteamentos do município, que temos a área industrial ali na Rua das Pedras, temos agora essa área popular aqui no loteamento Calga, em Nova Colômbia, são avanços importantes. Eu acho que é extremamente importante a aprovação desse projeto, é o meu ponto de vista. Obrigado. Obrigado, vereador João. Então, vereador André Kercher. Senhor presidente, nobres colegas, assistentes, a gente passou, da minha opinião pessoal a respeito de todos os vereadores, né? Mas a gente passou aqui por um grande constrangimento, né? Da venda do terreno dos bombeiros, né? E o município agora vem também, né? Querendo vender esses 5 imóveis, né? Provavelmente deve ser, eu não sei, aqui diz, eu não li direitinho, não li o memorial aqui que foi descrito de cada lote, né? Mas eu particularmente sou contra a venda de bens do município, né? Porque eu vou colocar aquilo que eu falei lá no início, né? Se cada prefeito vir aqui e vender 5 terrenos, né? Eu acho que o nosso município, sabe, na hora da crise, assim, dizer, vamos vender, se desfazer, né? Eu acho um pouco complicado, né? É um projeto, assim, a gente não sabe o que realmente pode acontecer, né? E os valores que foram avaliados aqui, R$68 mil um terreno na Rua Santa Rita, R$70 mil um terreno na Rua Santa Rita, e R$150 mil um lote um pouco maior na Rua Santa Rita também. Então eu acho que de repente faltou de novo para nós aquela avaliação das imobiliárias, né? Que a gente de repente vê se está dentro do... Já houve aqui uma polêmica, né? A gente foi autorizado já a vender o colégio de Nova Colômbia, né? Então eu acho que a gente está se desfazendo de muitos... Lá eu concordei porque realmente era um local um pouco complicado lá, né? Acesso particular praticamente, né? E um prédio já bastante tempo construído, não tem muito espaço, então Nova Colômbia, assim, eu concordei com isso, né? Mas esses aqui eu não sei se eu vou concordar com a venda desses imóveis aqui, né? Eu acho que a gente não pode se desfazer de bens. Se o prefeito anterior tivesse vendido 5, o próximo mais 5, o outro mais 5, daqui a pouco, sabe? Vamos criar
Eu vou vender porque o outro também vendeu, sabe? Então a gente tem que saber mensurar o que está acontecendo, né? Mas a princípio eu sou contra esse projeto. Obrigado. Eu respeito a opinião de todos, né? Obrigado. Obrigado, vereador André Kercher. Senhor presidente, João. deixa eu só fazer uma pequena réplica aí como líder da bancada. Eu não discordo do vereador André, mas eu digo assim, inclusive vim hoje para cobrar isso do presidente. Nós temos aí esse projeto de parcelamento solo, onde o município reincide, assim, para mim, num erro muito grave nos índices que caem para o município. E depois o município dispõe de muitos lotes, de muitas áreas, o município fica latifundiário, tirando áreas de pessoas humildes, de pessoas da roça que querem doar um terreno para um filho, aí tem que dar 15% do total da área maior para a prefeitura, enfim. Nós temos o conselho, inclusive o presidente participa, eu também participei, eu não participo mais, eu vejo que tem um sistema técnico através desse Carlos que conduz aí esse procedimento, que não conhece as pessoas, não conhece a realidade das pessoas, ele simplesmente insiste nesses 15% para o município. Então não adianta a gente vir e bater contra, se nós temos um técnico que avalia isso e busca cada vez mais área para o município. Através disso, eu penso que o município tem muitos lotes acumulados, muitos terrenos acumulados, espalhados pelo município, que poderia transformar em dinheiro e criar novas ações, pendentes, tantas coisas que o povo tanto precisa. E muitas vezes são terrenos assim que não serão mais utilizados, são loteamentos, são localidades onde já existe a creche, existe a escola, existe o sistema público já funcionando. Então vai usar esses terrenos para quê? Talvez um dia alguém vai vender. Então é o meu ponto de vista. Eu fui muito contra a venda do terreno dos bombeiros aqui. Eu me posicionei, comprei briga, me posicionei contra. E não sou a favor, mas nesse momento, analisando o conjunto da situação, eu penso que nesse momento eu não seria contrário à venda desses terrenos. Agora, eu exijo que esse projeto de redução de parcelamento do solo que nós temos no município, que ele venha para nós votar ainda este ano. O vereador André foi questionado, eu fiz algumas sugestões, o presidente fez, e não foram levadas em consideração. Esse projeto tem que vir para cá, cobrei do executivo, cobrei do próprio Matias, e esse projeto não aparece. Eu não sei porquê, mas esse projeto tem que vir para nós analisar e votar e colocar um redutor nesse projeto, porque ele é injusto. Eu vejo ele injusto para a nossa sociedade. Eu digo, vocês querem buscar área cada vez maior para o município e deixar nosso povo cada vez mais carente, cada vez mais pobre, muitas vezes num pequeno espaço de terra que tem. Então isso é injusto. Esse projeto, caro presidente, encarecidamente gostaria que você solicitasse para que a gente poderia avaliar aqui numa próxima sessão. Mas referente a esse projeto de vendas de terrenos, eu acho que o município acumulou muita área, vereador André. Nós temos muitos terrenos, lógico, tem que ser calma. Nós temos lá uma área para fazer uma praça, certo? Mas o município, se eu não me engano, tem 4 terrenos naquele loteamento. E são terrenos grandes. Sabe, então, para que tanta área? Isso é uma coisa que nós temos que realmente revisar e corrigir. E cabe a nós. Conversando com o Vasco hoje de tarde, ele me sugeriu e encarecidamente me fez alguns questionamentos referente a tudo isso que está acontecendo na economia do país, na economia do município, enfim, nos recursos escassos que existem e também a forma que ele ia aplicar esse dinheiro. Eu acho bastante válido. Então, eu voto a favor desse projeto, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador João.
Quero cumprimentar também o Leidecker, o Laroque, né? Quem foi integrante da Brigada Militar sempre será, né? Então, pela defesa, né? Sempre vive a segurança e também da ordem pública, são muito bem-vindos também aqui na sessão sempre, né? Defensores de partido também. Obrigado, vereador João. Então, o vereador Ramiro Flá, continuando a discussão do projeto. Como é bom se conseguisse segurar esses lotes para um futuro talvez pior, tomara que não seja, sabe? A gente nunca quer que seja pior, mas quem sabe é uma segurança para o município vender na necessidade. No momento não há necessidade de venda desses lotes. Ou ser para uma indústria, um comércio, né, que, ou uma creche, ou uma tanto faz, uma necessidade local, que então para crescer isto, aí concordo plenamente, mas vender por vender, para o pessoal fazer o que quiser com o terreno, eu não acho vantagem nenhuma. Não há necessidade, por quê? Para que vender? Está tudo bem, não está precisando de dinheiro, não está, né? Então, eu não sou a favor desse projeto não, por esse motivo, né? O João disse que ele vai ser bem aplicado, mas aqui não diz aonde vai ser aplicado. Se tivesse chamado um projeto, não, o município vai fazer aquilo, esse dinheiro vai lá, poderia se pensar melhor, certo? Mas assim a gente não sabe. Não estou dizendo que vai ser mal aplicado, jamais. Tenho certeza que ia ser bem aplicado, mas em que talvez não há essa necessidade. Obrigado. Obrigado, vereador Ramiro. Vereador Adriano. Senhor presidente, colegas, assistentes, concordo com o vereador Ramiro, concordo com o vereador Grazinho, concordo com o vereador João também, em parte, né, quando se fala do parcelamento do solo, na qual 15% é muito, a gente é muito cobrado sobre essa questão, e nenhuma novidade, nenhuma situação nova aparece. Usar aqui o exemplo do loteamento Gauger, na qual fala do terreno, a venda do terreno e tal, e eu seria a favor desse projeto se na qual a venda daqueles terrenos naquela localidade, naquele bairro, fosse usado talvez naquela rua, num calçamento. Mas aqui não diz onde vai ser feito. Daqui a pouco vão vender um terreno lá na Colômbia e vão usar para fazer um calçamento aqui no centro. Eu acho que deve sim valorizar aquela localidade na qual vai ser vendido o terreno, né? Na qual não diz nada o que vai ser feito, onde vai ser feito. E eu acho que a gente pode ficar sabendo dessas coisas. E concordo com o André da maneira que está. Penso também que tem que ser feita a avaliação de imobiliárias, na qual vão dar o seu valor também. Se está dentro ou fora, a gente não sabe, a gente não tem como avaliar, né? São valores que vêm do executivo. Mas a maneira também, por falta de clareza, eu vou ser contra o projeto também. Obrigado, vereador Adriano. Vereador Júnior Silva. Boa noite, presidente, colegas, assistentes. O projeto, eu acho que também é importante, que o município tem muita área de terra, eu acho que só ele veio realmente um pouco desfalcado, né? Esse projeto poderia ter vindo com os orçamentos de imobiliária, que nem a gente sempre diz, o André também lembrou, e conforme o João comentou, vai ser feito melhorias no loteamento e em outras ruas do bairro também, né? Então, isso a gente não está sabendo, isso no projeto ele veio um pouco falho, né? Então, eu acho que o projeto não teria nada demais, né? Só viesse um pouco mais específico, né? Aí não teria problema nenhum. Muito obrigado. Obrigado, vereador Júnior Silva. Alguém? Tá? Vereador Rodrigo Ledor. Boa noite, presidente, os colegas, vereadores, nossos assistentes. Partilhar, sim, até o Roque estava colocando aqui, daqui a pouco a gente fazer a emenda de fazer com que fosse investido no bairro onde é vendido, né? Só que eu sou do Morro Tico-Tico, né? Eu gosto que seja feito coisas lá, mas acho que lá foi pavimentado o suficiente nesse mandato, né? E se a gente colocar a emenda, o que for vendido da Rua Santa Rita fica no Morro Tico-Tico de novo, né? Nada contra, para mim é muito bom isso, né? Mas eu também acho que delimitar dessa forma
Eu acho que não precisa ser feito, né? A gente pode deixar essa liberdade para o executivo. Veja assim, lá na Rua Santa Rita, por exemplo, aquela área do campo de lazer para as crianças vai permanecer, né? O que está sendo feito em 3 lotes é a parte adiante que faz esquina com a Rua São Paulo, que vai em direção à Nova Colômbia, né? Eu acho que aquela área não tem por que ficar na mão do poder público. Penso que vender, né, estimula, claro, 2 lotes são residenciais, os 2 menores, o da esquina está aberto, né, para comércio, indústria, comércio, mas penso que comércio seja o ideal ali, né? Porque se, por exemplo, abre um mini mercado, um açougue, não sei, algo, né, nesse sentido, não precisa todo aquele povo, tem muita gente morando ali, logo nos fundos está sendo aberto mais um loteamento, vai ficar mais uma área para o município, né? Então, nessa forma, eu penso, claro, a gente não se desfazer por desfazer qualquer coisa, né? Mas acho que, por exemplo, aquela rua foi uma das beneficiadas com a pavimentação, né? Nesse mandato foi feito a questão do esgoto, tudo certinho, depois a pavimentação, eles foram beneficiados, né? Na verdade, estariam retribuindo para que em um outro lugar seja beneficiado, né? Eu vejo desse sentido. Seria bom se tivesse aqui explicado, né? Mas eu vou confiar que vai ser feito, né? Como aqui diz, é investimento, acredito que sejam feitas pavimentações, questões de infraestrutura, esgoto, seja cloacal, pluvial, né? O que for necessário. Eu então sou favorável, acho que vai ser importante para o nosso povo. Obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo. Se alguém se manifestar. Daniel. Colocamos ele em votação. Eu acho realmente, como o nosso vereador João também colocou, André também, o município está se imobilizando bastante terrenos com essa lei dos loteamentos, né, de ele ganhar 15%. E eu imagino, estava pensando enquanto vocês estavam comentando, que também poderia ter uma vinculação. Porque é possível de parcelar em 10 vezes, que também, de repente, o comprador pudesse, assim, em 2 anos tem que construir em cima, uma coisa assim. Poderíamos, né, aperfeiçoar essa venda também nesse sentido. Mas eu também imagino, hoje, esses terrenos dão muito custo para a prefeitura. Cria uma cega, ocupação, né, e os vizinhos são incomodados, não desenvolve o lugar, não gera IPTU. Então, os preços relativamente, quase sempre é oferta e procura, tem um pouco menos dinheiro. Eu não sei se logo adiante a valorização vai ser até menor, eu imagino isso, porque nós temos ainda no país, vamos atravessar ainda um pouquinho de dificuldade até dar a volta. Então, eu acho que talvez não falte dinheiro, mas realmente, como diz ali o parágrafo 2º, que essas vendas por lei vinculadas à utilização em investimentos. Então, claro que muitas vezes ainda o executivo é bastante livre em saber onde faz os investimentos, onde é que faz o calçamento, onde é que faz os investimentos, né? Nós, legislativos, às vezes apontamos alguma coisa, mas não temos ainda uma reivindicação antiga, que nós tenhamos um projeto a longo prazo, que possa dizer assim, não, o ano 2016 é esta, 2017 é esta, elaborado pelo povo, né? Porque às vezes tem lugares que, de acordo com os executivos que se elegem, nunca chegam na vez. Agora é lá. Então, se tivesse um programa de mais longo prazo, a minha rua vai chegar na vez em 2022, né? Um programa, assim, um planejamento mais a longo prazo. Mas certamente nós, legislativo, podemos indicar isso. E em função a isso também, a esses argumentos, que nós temos muitas áreas públicas onde há muita reclamação dos vizinhos, não só até no meu bairro, aqui muitos bairros que o poder público, o certo era ele limpar, manter limpo, né, para dar o bom exemplo, né? E é difícil, além daquela geração de imposto, e de repente alguém constrói em cima, já gera o retorno, né, no ICM, no consumo, alguém faz um financiamento em cima, né, num órgão público. Então, em função a isso, a essas explicações, e também parece que no loteamento Gauger, realmente, o bairro residencial, que nem o Joãozinho colocou, é do lado. Então, quer realmente se investir lá, né? Porque para que tenha uma pavimentação lá meio comunitária no loteamento Gauger,
e logo o loteamento aqui das residências para os jovens trabalhadores, ele receberá toda a infraestrutura, né? Então será um conjunto muito mais bem organizado. Então eu acho que a nossa pressão também pode ser em cima disso. E sabe-se com certeza que o poder público não pode investir em outra coisa, ele tem que comprovar, né, esse dinheiro que seja aplicado em investimentos, né? Então, em função a essa exigência, a essa situação de mercado também, nós vamos colocar esse projeto em votação, mesmo que, vamos dizer assim, que não tenhamos pressa, mas o tempo dos investimentos é bastante solicitado, e parece que o calçamento comunitário está acontecendo reuniões aqui na Rua das Flores, Santa Terezinha, outros lugares, e aí vai demandar recursos disponíveis, porque o morador beneficiado, ele vai pagar somente a pedra. Então, até as próprias reuniões ficam um pouquinho frustradas, não havendo uma expectativa de recursos existentes para aquela parte da contrapartida da prefeitura, né? Então, em função disso, nós vamos colocar em votação, mesa diretora? Sim. Tudo certo isso? Então, como entende a mesa diretora, colocamos ele em votação. Então, quem é a favor, fica como está, quem é contra, que se levante. Então, o projeto aprovado por 5-3. A seguir também eu tenho, que antes das informações pessoais, todo mundo recebeu um decreto do Executivo em relação à contenção de despesas da administração pública e das outras providências. Então nós também recebemos, que esse ano nós tínhamos subvenções de 12 mil e pouco, né? Esse ano que vem ficou inicialmente para 8 mil para cada vereador, mas certamente nós não sabemos como é que procede a economia, né? Nós esperamos cada dia que ela melhore significativamente. Mas então o decreto ele também fala disso, ele funciona também isso que aquele da subvenção não foi votado. E a seguir abre espaço para as explicações pessoais. Alguma manifestação, algum colega? O vereador André Kercher. Senhor presidente, nobres colegas e assistentes. Boa noite a todos vocês novamente. Bem rapidinho, eu gostaria só de falar do projeto que nós votamos, né? Acho que todos os vereadores colocaram com muita propriedade, todas as colocações, são 9 cabeças diferentes aqui, né? Então acho que cada um pensa de uma maneira, né? Eu acho que todos colocaram muito bem. Eu manifestei a minha opinião, né? Então eu acho que essa explicação de fomentar a economia, eu acho que, sei lá, só em 2 imobiliárias aqui nós temos mais de 800 terrenos para vender, né? Então não é por causa de terreno que não vamos fomentar a economia, né? Então eu acho que, para mim, eu sou sempre contrário à venda. O Ramiro colocou muito bem. No momento eu acho que o município não está, digamos assim, com a água batendo no queixo, né? Essa é a minha opinião, né? E outra, porque eu não votei a favor do projeto também, é que o dinheiro não veio, só não falei, mas pensei na minha, depois o colega Ramiro colocou, não veio para onde vai ser usado, né? Então eu acho que às vezes a bola fica na mão dos vereadores e a coisa estoura e a gente não sabe direito o que vai acontecer, a gente é cobrado, né? Por que vocês aprovaram a venda do terreno? Vão fazer o que com o dinheiro? O dinheiro vai para onde? E aí nós fizemos o quê? Né? Ficamos de mão. Vão ser investidos em contribuições e melhorias, né? Mas aonde a gente não sabe. Então fica, sabe, chato para nós. Isso é só para falar sobre o meu assunto. Fui cobrado constantemente, não sei se os colegas também foram, sobre o aumento da água, né?
Esse ano a gente teve 2 aumentos, aumentou em 50% a água no nosso município. 2 vezes, né? De R$10 a taxa passou para R$12,50 quando nós aprovamos aqui na Câmara, né? Aquela readequação de cobrança de água, que se cobra uma taxa, abaixou a taxa e se cobra só o que foi consumido, né? Só que agora, por decreto, o prefeito cobrou mais R$2,50 de aumento, né? Então foi para R$15 a taxa, né? Então, uma pessoa me mostrou, né? Disse, André, mesmo consumo eu pagava meus R$28, R$29, hoje eu paguei R$47, né? Então, acho uma coisa bastante elevada, né? Só que eu fui relevando, né? Só que mais pessoas iam falando, né? E estamos naquela onda de aumento de impostos, de crise, e os impostos que aumentam, a gente acabou sendo afetado também. Então, só para manifestar, não concordo com esse aumento, né? E principalmente no fim do ano, 2 vezes no ano. Ano que vem vai ter de novo a reposição, então vai logo em janeiro, fevereiro vai aumentar de novo. Então, num curto período de espaço, não tem que aumentar a água 3 vezes, não fica bem, né? Sobre o decreto que a gente recebeu, eu não concordo com o decreto, né? Numa questão, né? Economia, corte de despesas, eu acho que o prefeito está 100% correto, só que ele não tem direito de mandar o dinheiro da Câmara dos Vereadores, né? Legislativo é uma coisa, executivo é outra. Então ele está delimitando aqui os nossos gastos, né? Então eu acho que, digamos assim, cada um no seu quadrado, né? Se nós aqui temos um acordo ou algo assim, né? Então porque isso nem é legal, né? Ele fazer legalmente, né? De repente ele tivesse chamado nós, conversado com nós, né? Falado, mas assim eu acho que esse decreto nem legal é, o doutor está lendo ele, né? Então, minha opinião, né? Eu acho que os vereadores têm autonomia, né? O dinheiro é nosso, apesar de que nós temos um acordo de cavaleiro, a gente não pode fazer despesa, né? E o prefeito sempre sensivelmente manda as nossas indicações, os projetos, né? Apesar disso, mas ele não pode mandar a nossa despesa, né? Quem manda aqui é o presidente da Câmara, né? É o dinheiro da Câmara, quem manda é o presidente, não o prefeito, né? Só para deixar mais ou menos especificado. Então eu quero manifestar também alguns pedidos que eu fiz para a Secretaria de Obras. Fui sempre muito bem atendido, com essas chuvaradas todas que deram aí, né? De todos, né? Natureza, até aqui conosco ela foi um pouco generosa, né? Pegando os outros municípios por aí, né? Outras regiões foram muito mais atingidas, mas eu quero manifestar o meu agradecimento à Secretaria de Obras, né? Sempre que a gente, às vezes não pôde resolver o problema num todo, mas pelo menos vieram analisar e olhar o que pode ser feito, né? Acho que é isso que a população espera, pelo menos uma resposta, né? Vim olhar, não dá para fazer, mas a gente está aqui para ver o que dá para resolver. E para finalizar, quero dizer que hoje foi aprovado na comissão lá da Câmara, né? Que agora vai para o plenário, a votação da questão da redução dos vencimentos dos governadores, né? Que eles recebem depois, vitalício, né? Então, agradecer também essa Câmara aqui, pode se sentir orgulhosa que todos nós temos parte disso, né? Eu acho que isso a população espera dos políticos bons exemplos, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Também parabenizar o seminário pela bela festa que fez, né? E todas as localidades, né? Eu acho que a comunidade sempre se mobiliza muito e foi uma bela festa. Obrigado pela presença de todos vocês. Desejo uma boa noite a todos. Obrigado, vereador André. Posso se manifestar? Tudo certo? Podemos, né? Vereador Felder. Caro presidente, colegas, assistentes, mais uma vez, aproveitar o gancho do André. A pensão vitalícia dos governadores foi uma bela sacanagem, demais cargos superiores. Essa pensão vitalícia, torci muito, certamente todo o povo do Rio Grande do Sul vem torcendo muito, torceu muito para que isso seja aprovado na Câmara. E certamente será suspenso essa medida.
questionar o decreto aqui referente à redução das despesas da Câmara. Assim, ó. Meu ponto de vista parte do seguinte princípio: o presidente da Câmara, a mesa diretora, está aqui para controlar gastos. Esse poder aqui é independente e sintonizado muito bem com a administração, com o executivo. Nunca tivemos nenhum problema nesse sentido. São duas linhas diferentes, mas num único sentido, numa parte se ajudando. A Câmara sempre foi muito parceira e ajudou a resolver diversos problemas ao longo da gestão para a administração. Não é justo o executivo, ou a administração, o próprio prefeito intervir na questão da Câmara referente a valores. Quando nós temos um orçamento de 45 milhões, temos direito a gastar 7%, gastamos menos de 1%, somando tudo com o dinheiro devolvido. Temos uma Câmara enxuta, e a verba que nós criamos certamente faz um bem tão necessário para as comunidades, que é uma das pequenas coisas que o vereador tem à sua disposição. O vereador é tão impotente, é tão fragilizado nas suas ações, que o pouquinho que ele conquistou ainda vai ser cortado. Então, assim, eu não concordo, eu duvido que tenha legitimidade esse decreto aqui. E a partir do ano que vem, certamente essa regra não será levada em consideração. Independente do presidente que assumisse, o presidente continuasse, qualquer colega que assumir a presidência da mesa, mas eu acho que essa imposição a gente não precisa aceitar. Porque se nós tivéssemos algum atrito, algum problema de trabalho, de sintonia com o executivo, poderíamos até criar essa situação, mas não há motivo. A casa sempre foi tranquilamente soberana e sempre soube muito bem conduzir os gastos da Câmara. Olha quanto dinheiro nós repassamos e devolvemos para o executivo ao longo do ano. Não precisa vir impor limites de 8 mil reais para nós aqui. Nós temos consciência, se a situação econômica do município vá mal, certamente nós não queremos repassar dinheiro para ninguém. Nós temos que fazer o básico para que o município funcione. Certamente nós saberemos avaliar isso. Então não precisa se impor onde vem esse decreto aqui. Mas eu acho isso, olha, um desrespeito até com a nossa casa, com os nossos vereadores aqui. Não precisa para tanto. Então, a minha indignação, não gosto dessas coisas, eu acho que temos que ser tratados com respeito aqui, porque nós também respeitamos. E sempre quando solicitados, nós sempre damos a resposta aqui. Sempre, independente de quem é o presidente, quem é o vereador, de qual é o partido que o vereador está representando aqui, nós sempre estamos juntos na decisão da solução dos grandes problemas que surgem. Os pequenos problemas são muito fáceis de resolver, mas quando tem problemas mais graves, nós sempre estivemos aí com o executivo, sempre juntos, tentando ajudar. E não vai ser diferente. Se a crise bater, nós saberemos reduzir nossas despesas. Precisa vir um decreto aqui. Seria isto, só para contribuir, agradecer a presença de todos. Tenham todos uma boa noite. Obrigado, vereador João. Vereador Ramiro Flá. Como essa fase dos vereadores que está correndo no Brasil, essa má fase, falando mal e tal, então de novo o executivo aproveitou para dar mais uma cutucada em nós, né? O valor do vereador quase não existe no mundo, então mais uma cutucada para nós derrubar, entendeu? Só que isso nós não devemos aceitar, jamais devemos aceitar, porque nós temos que nos defender. E que nenhuma pessoa esses dias disse assim: eu posso até opinar para a Câmara ou para um vereador, agora querer exigir dele não. Aí eu tenho que ser candidato e me eleger, e depois eu posso botar, agora posso pedir para ele, agora não convocar e dizer não, você tem que fazer assim, não. Aí eu tenho que ser candidato e me eleger, depois eu posso ir lá sentar na cadeira, lá eu posso mandar se eu quero e como eu quero, assim.
como sempre, é de fato muito bonito, generosamente fazia um papel para o bem do povo, sempre. Isso é o primeiro passo que a gente tem que fazer e a gente deve isso para o povo, né? A gente faz isto. Eu tenho mais um anexo aqui, uma sugestão para dar a respeito do esporte. O esporte, nós temos sempre, como vocês sabem, um problema sério. De novo, esse ano foi cortado mais um ano do juvenil, caso infantil, né? E subiu e desceu de novo um ano e tal. De novo, nós temos esse problema sério. O Rio Grandense tinha, neste caso, 40 pessoas para fazer ficha no segundo quadro. 40. Tá? E como só pode fichar 22, eu acho 23, então sobrou um monte de gente, né? Como é ruim. E como de fato os outros times também devem ter este problema. Talvez dizem que não, mas pega a fundo que tem. Então, uma sugestão, que eu sempre trabalhei muitos anos em cima disso, para subir. Depois foi montado o juvenil em vez de infantil, então. Porque o Gerardo Reis dizia, pô, mas o cara vai vindo, se faz aniversário em janeiro, até fevereiro, quando termina o campeonato, já vem com o seu álcool, cartinha de motorista no bolso, e já e ainda é infantil. Eu digo, não, vamos mudar o nome, vamos botar juvenil. Então, tá, aí foi. Mas esse ano cortaram de novo, que eu sou contra. Mas isso é uma coisa que tem que ser pensado em conjunto. Ninguém pode mandar sozinho, jamais. Eu tenho uma sugestão para dar, junto com a força de vocês, claro, e pensar bem, talvez uma sugestão, de 15 a 20 anos fazer, até 15, 19, 20 anos o juvenil, para que o juvenil tenha pelo menos 30% que vão para o segundo quadro depois, porque não tem 10% do infantil hoje que vai para o segundo quadro. E o que acontece com essas crianças? Elas desistem do futebol. Hoje nós pegamos 8 pessoas de fora do município para jogar. Errado, que daqui a um tempo nós temos que pegar os 11. Né? Porque só sobra 10% que vão para o segundo quadro. Então tem que subir mais esse juvenil, tem que subir ele para chegar mais perto do segundo quadro, para ter pelo menos a metade possa jogar no segundo quadro. Que tenha, né? Então os outros mais velhos, desculpe e tal, caiam fora, entendeu? Para o futuro, né? E tal. Eu acho que isso tem que ser feito. Então domingos de manhã fazia o infantil. Domingos de manhã, com um juiz local, um professor de educação física, ou coisa assim, qualquer e tal, ou o time que vai levar um juiz junto, e faz domingos de manhã o infantil, e não vai dar juiz de fora, para não dar custos, e de meio-dia até o local pode fazer um churrasquinho, porque o infantil os pais levam e tal, a sede pode fazer, onde tem jogos, fazer um churrasquinho e tal, e faz comida, quem quer almoçar e tal, faz churrasquinho, sempre fica 20, 30 pessoas para o almoço e confraterniza, sabe? As crianças estão juntas, como é bom, a família unida, né, e tal. De repente, uma ideia muito boa e principalmente para o juvenil poder jogar, aproveitar e ser alguém para ser proveitoso para o segundo quadro. Esse é o meu maior pensamento, porque essa fase, aqueles 18 anos, são anos muito perigosos para um ser humano, uma criança, um jovem, sabe? Então, se você ocupa ele no domingo de tarde, pelo menos, e dia de semana, em comentários e tal, vamos ganhar e tal, sempre bom, ele não se perde tão fácil. Eu acho que é muito proveitoso essa coisa. Obrigado. Obrigado, vereador Ramiro. Se manifestar. Vereador Adriano. Senhor presidente, colegas, assistentes, aproveitar o gancho do vereador Ramiro sobre o campeonato, concordo com o que ele falou e quero deixar registrado aqui também, faz um ano ou 2 anos atrás, veio uma subvenção, um valor em dinheiro para os clubes que estavam participando do campeonato, e naquela situação o São Floriano e mais algum clube não estava sendo beneficiado, só depois que foi colocado que para aqueles clubes que têm infantil. Esse valor era de R$1.000, se não me engano, aquele valor. E aí, bom, tudo bem, São Floriano não tem infantil, não vai ter direito a esse valor. Só que hoje a prefeitura está cobrando R$1.000 desses clubes que não têm infantil. E aí fica a questão no ar.
A gente já deixou de ganhar. Porque tem clubes que realmente, Areia das Pedras, São Floriano, acho que a Bela Vista também, que realmente não tem crianças, isso, aquilo, que vão participar do infantil. Tudo bem, não tem. E agora cobrar R$1.000, até porque não veio o projeto ainda do pagamento dos juízes, isso, aquilo, mas só quero deixar registrado que não concordo e que eu acho que não deve ser pago para os clubes. Quero reforçar o pedido, para os vereadores, caso concordem a questão do plantio de árvores de grande porte próximos à rede de luz e divisas, que sejam favoráveis, assinam o projeto que ele está andando. Sobre o decreto, também totalmente indignado a maneira que foi colocada, a maneira que esse decreto vem para a Câmara, para essa casa, tanto como ele é colocado na rádio, no meio de comunicação, colocou praticamente como vereador um causador de uma despesa, vai ser cortado tanto e o município vai deixar de gastar tantos R$1.000 com não o pagamento dessas subvenções. Mas sendo que essas subvenções são 12 mil, a gente está ali, são tantas entidades que estão toda semana, todo dia pedindo, mendigando algum valor, uma ajuda de custo, que a gente está ali R$1.000 para cá, 500 ali, 2 ali, está ali repartindo, fazendo um milagre quase. E não conseguindo atingir todas as entidades. E reforçar também que são entidades, para ter direito a essas subvenções que cada vereador repassa, a maioria das vezes entidades, elas têm que estar em dia. Elas têm que estar em dia no cartório, a sua associação tem que estar em dia. Não é um dinheiro que vai para qualquer canto. E também aqui, ainda que o prefeito, coloca um valor, um prazo que tem que ser encaminhado. No caso diz aqui 31 de maio de 2016. A maioria dos vereadores não tinha encaminhado ainda até maio desse ano. As últimas foram encaminhadas agora, faz o quê? 15 dias atrás, na última sessão. E aqui ele me coloca um prazo ainda até maio para destinar suas emendas, suas subvenções. E não concordo com a maneira com que ele vem fazendo isso e a maneira que isso é colocado para a sociedade. De novo, sendo para-choque de novo da comunidade. E quero sim, presidente, que o senhor seja flexível. Daqui a pouco, se precisar fazer uma reunião, a gente vem, conversa, achar uma maneira de amenizar essa situação. E quando eu vi essa questão, redução de gastos, só alguns projetos para trás que eu fui olhar, a gente teve ali, não desmerecendo a orquestra, mas ali foram R$40.000. Foi ali, claro, foi bonito, foi isso, aquilo, veio pessoal do outro país, do Canadá, não sei de onde, mas a prefeitura e a Câmara gastaram 20 mil cada. A gente teve em agosto, teve a aprovação do projeto para o pagamento do aluguel ali do Brune, onde as associações vão usar, está sendo depositado todo mês R$2.700. De agosto até aqui já foram R$8.000 e está fechado o prédio do Brune ainda. Conversei com o José, temos que ver, está indo. E a prefeitura está pagando aluguel? Está pagando aluguel. Aí querem cortar em outros lugares, lá está fechado, desde agosto. E o Bruno está ganhando seu aluguel pago. Tem aqui a questão da biblioteca, muito pouco usado das crianças e os colégios. Tu vai ali, volta e meia, tem 2, 3 lá. Mas está ali, um gasto, todo mês está aí. E aí a maneira que é colocada, é a minha indignação. Tanto que se a gente for olhar, tem muitos outros. Da minha parte é isso, presidente. Eu quero assim, reforçar esse decreto. Para mim, concordo com o João, que a gente não pode aceitar, que não deve ser, e que o ano que vem seja totalmente diferente esse decreto. Da minha parte é isso. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Adriano. Vereador Daniel. Bom, só falar um pouco sobre o decreto novamente, que nós estamos. Também não concordo com a maneira de expor, ele no total dos valores, enfim, coisa e tal. Mas não é questão de discutir isso agora e também não cabe nós a discutir isso, porque o decreto é válido até 31 de dezembro. No caso do prazo,
para subvenções é por causa do ano eleitoral, né? Então a gente tem esse prazo que a gente não pode depois não pode fazer mais por causa do ano eleitoral. E, então é por esse motivo, né? O prazo eu logo entendi por quê, né? Mas a questão do valor eu não saquei, mas isso não é o que a gente discutiu, porque vale até de 31 de dezembro, ano que vem é outro ano, daí a gente pode negociar isso aí, porque a política é a filosofia do negócio, né? Então a gente faz isso aí, né? A gente negocia esse valor, e não há por que a gente... Só o prazo realmente é por causa do ano eleitoral, né? Concordo com as palavras do vereador Adriano sobre a questão das associações desse aluguel que continua fechado. Isso é um emaranhado de coisas que está ali precisando ser organizada e para ser posto em dia. As associações não se fecham. Até acho que uma vez a gente comentou isso, né, Joãozinho, que ia ter um problema das associações tentar se entender, porque uma diz que não vai usar luz, então não vai precisar pagar luz, a outra tem que pagar a luz, e a outra também tem que pagar a luz. Aí tem a câmara fria, aí tem o pessoal do artesanato que não usa luz, que não usa nada, só vai usar o espaço. É complicado isso, quando tu tem muitas entidades num lugar só, e tu tem que fazer uma divisão de tudo. E aí tem que ter nota para entrar, porque tu tem que justificar a nota que entra e tem que justificar a nota que sai. Isso é complicado, né? Então é uma questão que nós deveríamos aqui rediscutir isso, né? E de repente mandar algum ofício para o prefeito da Câmara para tentar normalizar ou tentar as entidades se entender, né? Para aquilo lá começar, para agilizar, para começar a andar aquilo lá, né? Que é um aluguel realmente que está parado, né? E enfim, isso é um dinheiro gasto que é público, né? Então, da minha parte seria isso, por exemplo, só a reunião da comissão. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Daniel. Vamos encerrar a sessão. Já ligeirinho, que a gente fica muito feliz, né? O Brasil grande em debate, o Rio Grande também. Eu fiquei muito feliz esse dia quando olharam aquelas pensões assim, de militares que nunca não se casam, 20 e poucos mil, é vitalícia. Então também a gente enxerga com essa crítica na política, né? Ações boas acontecendo por conta dos governos para reduzir, para identificar onde é que são os seus maiores gastos. Eu acho que isso é a transparência chegando, né? E também, assim, de novo, né? Alguns tiveram presente na última sessão. Eu quero agradecer ao Júnior, né? Embora nós nos exaltemos um pouco, né? Mas eu quero agradecer, porque vejam só como realmente é importante esse tema de gastos públicos, né? Entende? Como nós nos referimos, as câmaras muitas vezes nós temos certeza que não são responsáveis, tem muitas câmaras não responsáveis. Então, quando o Joãozinho defende, né, assim, que a gente é bem enxuto, a gente faz só o necessário, produz suficientemente para os nossos gastos, né, e quer cada vez produzir mais, como se refere o Ramiro, né, de serviços para a comunidade, de auxílios para a comunidade, para que, né, como o Ramiro citou, as crianças precisam, né. No final de semana nós tivemos um festival de flautas, né, 178 crianças no palco, na frente, no centro de eventos. A gente imagina, né, o que faz uma música de envolvimento para que não dê entrada a outras ideias, né? Assim também faz o esporte isso. Então essas indicações novas, o legislativo está enxergando isso, mas fazendo o quê? Estando presente nos eventos. E para estar presente em tudo, como vocês sempre fazem a presença, certamente demanda custos, participação, trabalho, né? Então o legislativo tem um grande merecimento por isso. Por isso que talvez uma aproximação um pouco maior com o executivo, ou escrever mais, eu não sei de que forma, mas eles são de fundamental importância para regular a otimização de todas as aplicações públicas, né? Também eu acho que a Câmara, certamente, talvez o ano que vem, possa participar também um pouquinho. Nós sabemos que os vice-prefeitos,
no Brasil praticamente são muito figurativos. E eles também demandam um bom investimento público, né? Recebem salário. Então, quem sabe nós possamos também contribuir para que ele tenha um lugar onde ele possa produzir para a comunidade, né? De repente um gabinete, uma salinha pequena, onde ele possa também, assim como ele é atuante na comunidade, da mesma forma que os vereadores, muitas vezes até parecido com o prefeito, embora não com o status, né? Entende? Só nas ausências, né? Eu acho que talvez nós possamos também, todos os vereadores, pensar sobre isso. Aqui teve uma sessão dos políticos da manhã, as crianças, né? Então, sei que no ano passado também foi reivindicado uma pista de skate, né? Então, e olha, as crianças defendem com muita propriedade, sabe? Que eles também têm, assim como o Ramiro falou do futebol, assim como é a música, assim como é outros projetos, que eles tenham um lugar onde ficar, né? Porque parece que muitas vezes os skate andam no meio dos carros, andam no passeio, representam risco de vida, né? E eles também precisam ter uma ocupação. E parece que é um esporte que as crianças gostam muito, claro, e também de repente poderá passar por uma avaliação, um pensamento assim que possa resolver, ajudar isso, né? Nós deixamos para cada vereador só para citar assim que ficou pronto os ímãs de geladeira naquela noite indicados pelo sargento Marcelo. E nós vimos tantos casos aqui que foram resolvidos com a participação da população, né? Conforme constou no jornal, do Banco Brasil ali pegaram na descida por uma denúncia de uma pessoa que, né, que não quis se identificar, né? Mas certamente a segurança partirá desse princípio, né, de todos nós termos preocupação com o outro, né? Então, nós estamos sugerindo para a saúde, vamos ver se isso funciona, que os agentes de saúde distribuam esses ímãs, para que eles cheguem em cada casa no município, né? Porque se nós deixarmos um pouco no comércio aqui, um pouco lá, sabe, eu não sei se seria a maneira certa, também podemos sugerir qual é que poderia ser a maneira melhor. O decreto de emergência, nós andamos bastante no interior, nos dias de problema, né? Até de vez em quando colocamos no mesmo, né? Fizemos uma conjugação de obras com a S-Sul, porque às vezes não tinha acesso, as obras tinham que ir lá para a S-Sul poder chegar. E aí nós defendemos que tentasse ser encaminhado, mas não só por causa de recursos, que às vezes não tem recurso para ganhar no decreto, né? Mas muitas vezes também para os secretários fazerem um levantamento do que aconteceu, porque a população também daí sabe, porque a população não vai em todos os cantos. E às vezes a gente olha para si, o meu problema é o maior, né? E quando a gente conhece o problema de todo o município, né, num levantamento, a gente começa parece que ser um pouquinho mais solidário e entender, às vezes até o serviço devagar, que às vezes acontece, né? A gente acompanha a S-Sul um pouco, né? Que trabalho fizeram no Cano do Rio aí, cada serviço muito perigoso e muito operante, né? Para tentar reativar a luz naquele lugar que desabou a estrada, né? Subvenções foi muito bem colocado. Eu acho que o decreto realmente, a gente diz assim, muitas vezes a Câmara é muito enxuta, totalmente enxuta, né? É bom princípio, mas nós poderíamos ter gastos elevados, né? Nós poderíamos reivindicar 6%, né? E só devolver no final do ano, até, como é que se diz, o município, isso são 2 milhões e quase 3 milhões de reais, né? Nós poderíamos reivindicar e segurar isso, entende? Então, às vezes, um tratamento meio seco, acho que não convém. Eu comungo muito com a ideia colocada pelos senhores vereadores, né? Pois não. Sem dúvida, já é uma colaboração, né? Sim. E 2015 foram 60 projetos diferentes para entidades, 29 instituições beneficiadas, né? Então vejam só o alcance desse pouco recurso que nós conseguimos dar, a importância que isso significou, né? E por final, assim, a Associação dos Produtores, muito bem colocado pelo Adriano. Nós sabemos que o espaço foi reservado porque não temos muito fácil outro lugar. E também nós sabemos da complicação que tem isso, você unir 8 associações, parece que são, mas consta que elas já estariam andando, que o sindicato vai fazer o guarda-chuva, aí com o Morango vai ter o CNPJ e o sindicato outro, e vai abranger todas as instituições.
Claro que você tem que ter as questões burocráticas do escritório, você tem que ter as máquinas cadastradas, você tem que contratar os funcionários, você tem que botar o horário de trabalho, você tem que botar como é que vai ser a entrada, como é que vai ser a saída, tudo isso regulamentado, os passos de cada um. E nós, certamente, as entidades têm dificuldade, assim como citou, um quer pagar a luz, outro não usa a luz, né? Mas eu acredito muito, a gente vai fazer um pouquinho de tentar um contato e tentar contribuir. Acho que todos vocês também podem procurar e até contribuir, porque vocês todos têm ideias excelentes nessa direção, para que realmente isso possa acontecer, né? Não tendo mais nada a ser discutido, encerramos então o expediente dessa sessão, agradecendo a todos os presentes, aos colegas vereadores, equipe de trabalho, e já convido para a próxima sessão no dia 9 de novembro. Daí vai ser uma segunda-feira, né, de novo, né, no horário regimental das 19 horas. Uma boa noite a todos.